Graça e paz, queridos. Boa noite a todos vocês, filhos e filhas, amigos, você que está se conectando conosco nessa noite. Que a palavra do Senhor possa vir sobre sua vida de uma forma especial, abençoando você, sua família, trazendo um novo entendimento, um entendimento que se renova, um entendimento que traz a manifestação da vontade do Pai. É com muita alegria que eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Hoje é um culto de ceia e ao final estaremos celebrando a ceia do Senhor. E eu quero te pedir, que o teu coração nessa noite, mais uma vez, ele esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar a você, que seja o próprio Espírito de Deus fluindo e trazendo a mensagem que Ele preparou para esse dia. E como eu falei no domingo passado, no final da palavra que tivemos no domingo, no último culto, eu iria dar continuidade àquela mensagem hoje. Nós vamos fazer isso. E nós paramos num ponto chamado fé, um divisor de água, né? E é o tema dessa palavra nessa noite. A fé é um divisor de águas para vivermos dentro do propósito. A fé é um divisor de águas para vivermos dentro do propósito. E nós vamos tomar como base a palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos caminhar um pouquinho nesse capítulo e procurar entender, porque para isso nós fomos chamados, para compreender do Espírito que vem através da fé, e a fé é justamente esse divisor de água que faz com que a nossa vida passe a ser conduzida em uma nova jornada, uma jornada que foi determinada por Deus e que no seu devido tempo Ele nos chamou para termos essa caminhada com Ele. Só que essa caminhada, ela não é só, essa caminhada ela não é individual. Deus estabeleceu um corpo para nós caminharmos. Nós fomos conectados em um mesmo corpo e através do Espírito do Senhor nós fomos conectados nesse corpo. Porém, nesse corpo existe um cabeça, e esse cabeça é Cristo. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos edifica, é Ele que nos direciona, é Ele que nos deixa cientes de todas as responsabilidades que temos para o funcionamento desse corpo. Então nós fomos chamados para uma jornada de fé, e a fé é esse divisor de águas na nossa vida, mas nessa jornada nós não fomos chamados para ter uma trajetória isolada ou só, não, nós fomos chamados para caminharmos juntos num corpo. E esse corpo, a palavra ela nos instrui aqui em 1 Coríntios capítulo 12, logo no versículo 1, é muito interessante o que a palavra nos diz aqui. Ela diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É uma preocupação do Senhor, entre aspas, né? Uma preocupação com nossas vidas, não querendo que nós sejamos ignorantes quanto a essa nova jornada que nós temos, essa nova trajetória de vida, esse novo caminhar. Então, isso é algo que nós passamos a compreender através do Espírito do Senhor,
E através da sua palavra, quando nós entramos na palavra, quando nós cremos na palavra, quando nós absorvemos aquilo que a palavra tem a nos dizer, e nós passamos a caminhar nessa trajetória de fé, e na caminhada nós vamos aprendendo muitas coisas, e dentre elas, uma principal nesse sentido, nessa noite que Deus quer nos falar, é que nós não sejamos ignorantes acerca daquilo que nós estamos vivendo. O que é isso? Ser ignorante é eu não procurar conhecer essa minha nova natureza, é eu não procurar conhecer aquilo que o Senhor já estabeleceu e já preparou para que eu possa caminhar, é eu não procurar conhecer aquilo que o Espírito tem para me falar todos os dias, é eu não procurar conhecer como é que eu posso funcionar no corpo que Ele me colocou. Então, isso é não ser ignorante quanto àquilo que Deus estabeleceu para que eu possa viver desse tempo. Esse tempo que eu digo é o tempo da nova natureza, é o tempo da fé, é o tempo da vida do Espírito. Então, Paulo, ele fala aos Coríntios, nesse capítulo 12, ele inicia dizendo, antes de falar acerca dos dons, ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, para nós eliminarmos a ignorância quanto àquilo que nós estamos vivendo, é como se você tivesse dirigindo alguma coisa que você nem sequer procurou compreender aquilo que você está executando. Então, a preocupação é que eu preciso compreender, eu preciso entender, e a chave é a fé, é eu entrar na palavra e começar a compreender aquilo que Deus preparou para que eu pudesse viver, principalmente acerca dos dons, porque senão eu posso começar a ter um entendimento, me conduzir pelo meu próprio entendimento, meu entendimento natural, e me tirar desse propósito, e fazer com que eu não funcione da forma que Deus quer que eu funcione no propósito. Então, a palavra diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Porque vocês sabem que quando eram pagãos, de alguma forma ou de outra, eram tão fortemente atraídos e levados para ídolos mudos, ou seja, para quem não tem voz. Aí, quem não tem voz, isso é interessante você saber, ídolos mudos, eles não enxergam, eles não têm voz, então eu mesmo crio algo como se aquele ídolo estivesse falando para mim. Então, antes eu era conduzido dessa forma, eu criava sem ter conhecimento de Deus, por estar longe de Deus, por não ter comunhão com o seu Espírito, por estar morto em meus pecados e delitos, por estar caminhando nas trevas, por não ter entendimento espiritual, e aí eu formava o meu próprio Deus e caminhava com minha própria vontade, dizendo que eu estava fazendo a vontade do meu Deus, certo? A vontade do meu Deus, que eu mesmo criei na minha mente, aquela forma que eu mesmo estabeleci, para entender que meu Deus é assim, é do jeito que eu estabeleci. Então ele diz assim, não seja ignorante como você era antigamente, acerca dos dons, porque os dons não operam aí, os dons vão operar por intermédio do Espírito, o mesmo Espírito que nos criou. E aí ele diz assim, eu afirmo que ninguém, versículo 3, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Então,
a gente vê que existem dois entendimentos, existem dois pensamentos, um natural que não conhece o Senhor, por isso não diz que Ele é o Senhor, por isso não diz que Ele é o cabeça desse lugar onde eu fui colocado. É um entendimento natural, mas quando é pelo Espírito, eu digo não, o Senhor de todo esse funcionamento é Jesus, porque é pelo Espírito que eu falo que Ele é o Senhor. Já não é eu criando ou formando um Deus conforme a minha própria percepção, conforme o meu próprio entendimento, mas a fé que fez com que o meu espírito fosse recriado, faz com que eu possa dizer agora, pelo Espírito, que Jesus é o Senhor desta obra. Jesus é que faz funcionar tudo isso. Jesus é que opera através do Espírito os dons da minha vida. E eu passo, então, a compreender como é que eu preciso funcionar dentro do corpo. Por isso, primeiro ponto, fomos chamados para aprendermos a viver dentro de um corpo espiritual. E a única maneira de aprendermos é através da fé. Não existe outra maneira de eu aprender a viver dentro desse corpo espiritual. Eu tenho um corpo natural. E nesse capítulo, ele faz essas comparações para nos instruir acerca do que é espiritual, tomando como base o nosso corpo natural. Nós temos um corpo natural, eu tenho um corpo, você tem um corpo, nós temos braços, nós temos mãos, nós temos olhos, temos ouvidos, pernas, pés, temos cabeça, nós temos vários membros, diversos membros do corpo, mas nós temos esses membros em um só corpo, estão todos unidos num corpo, e nós fomos chamados para vivermos num corpo espiritual. Então, o entendimento que eu tenho de corpo agora, de corpo físico, olhando para os meus membros, olhando para minhas pernas, minha mão, meus braços, olhando no espelho, vendo meus olhos, vendo minha orelha, vendo minha boca, vendo meu nariz, eu tenho esse entendimento, é um corpo, funciona, mas tem um comando, tem uma cabeça que comanda todos os membros do corpo. Assim é o corpo espiritual. Mas para mim entrar nele, eu preciso ter fé, eu preciso entrar pelo Espírito, eu preciso ter nascido de novo, eu preciso funcionar como Ele projetou para que eu funcionasse nessa nova jornada, que é a jornada da fé. Então nós fomos chamados para aprender a viver dentro desse corpo. Ninguém entra sabendo como é que é. Nós vamos aprender. E a maneira de aprendermos é através da vida do Espírito, que é a vida da fé. Essa vida vai fazer com que a gente compreenda como nós devemos funcionar. Tem um dos motivos de oração que temos colocado durante todos os dias em nosso relógio de oração, é que nós possamos entender como funcionar no nosso chamado ministerial. Quando fala de um chamado ministerial, fala de um corpo, porque o ministério requer um corpo. Então, como é que eu vou funcionar? E aí, quem é que vai me falar isso? Se eu estou falando com Deus, é o próprio Espírito que vai me dizer. Então, o Espírito tem falado muito para mim e para você, como é que nós devemos funcionar no corpo. O que tem que acontecer é que eu tenho que ouvir o que Ele está me falando, e eu preciso funcionar, eu preciso obedecer aquilo que Ele está falando para mim. Porque se eu não obedecer, eu vou deixar uma lacuna aberta dentro do corpo. Então eu preciso aprender, e a única forma é através do Espírito. Colossenses 3, versículo 15, diz assim:
Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Colossenses 3,15. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então nós fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e esse corpo ele é espiritual, não é um corpo natural, não é aquele corpo onde eu começo a estabelecer, sabe, o meu desejo, estabelecer a minha própria vontade e a minha função, o meu funcionamento dentro daquele corpo tem que ser como eu quero. Não é assim. Eu preciso aprender na fé, eu preciso aprender com o Espírito, aonde eu vou funcionar e como eu vou funcionar. E para isso acontecer, eu preciso me submeter. Porque se eu não me submeter, eu não vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não vou funcionar como Deus quer que eu funcione. Então, o primeiro ponto que precisa, esse é o segundo, o primeiro ponto que precisa ficar claro, é que o corpo não é um só membro, ou seja, não funciona isoladamente. Não funciona isoladamente. A gente vai ver no versículo 14, aqui do capítulo 12, aonde Paulo, fazendo essa instrução para a igreja de Coríntios, ele diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Mas muitas vezes, qual é a reação que a gente tem? Por não estar utilizando a fé para funcionar dentro do corpo que é espiritual. A gente começa a se adequar conforme a nossa própria vontade. A gente começa a estabelecer as nossas prioridades e não as direções que o Espírito traz à nossa vida. A gente começa a funcionar e ainda fica o pé e diz: não, eu vou funcionar assim, eu quero funcionar desse jeito, eu quero assim, dessa forma, e nunca pela uma direção do Espírito, mas sim pelo próprio entendimento, pelas suas próprias razões, pelos seus próprios motivos. É completamente diferente. Como é que uma pessoa agindo dessa forma vai aprender a viver dentro de um corpo espiritual? Nunca. Porque ela não está se submetendo à direção que vem pelo Espírito, a fim de que ela ocupe o seu lugar, ocupe o seu chamado dentro do funcionamento do corpo, porque o cabeça não é a pessoa, mas aí a pessoa quer determinar, e por isso faz com que ela se isole, ela se afaste, ela haja separadamente daquilo que Deus está estabelecendo para funcionamento do corpo. Aí vem o terceiro ponto para você nessa noite. Quem se isola do corpo se afasta do cabeça, que é Jesus. Como é que eu vou me isolar do corpo? Pegando a minha própria vontade e executando, querendo executar no corpo. Não funciona. Por quê? Porque quando eu procuro me isolar do corpo, e eu não estou falando de isolamento físico, eu estou falando de uma falta de alinhamento, de obediência, de submissão àquilo que Deus estabeleceu. E aí, quando eu me afasto, quando eu me isolo, eu me afasto do cabeça. E o cabeça é Cristo. Colossenses 1,18, a gente vai ver a palavra dizendo aqui. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo
tenha a supremacia, para que em tudo ele tenha a autoridade, para que em tudo ele governe, porque ele é o cabeça. Então já não é mais a minha vontade que vai funcionar. Antes quando eu não tinha o entendimento, antes quando eu estava ainda nas trevas, antes quando eu não tinha nascido ainda no Espírito, antes eu funcionava conforme minha própria vontade, mas agora quem tem que ter a supremacia no lugar aonde eu fui colocado é Cristo. Ele é o cabeça. Então, se eu procuro me isolar do corpo, das diretrizes espirituais que são estabelecidas para funcionamento do corpo, eu me isolo do cabeça, ou seja, eu não tenho a direção do cabeça sobre a minha vida. É muito simples isso. Quarto ponto, mesmo que eu diga que não preciso de um membro do corpo, só porque ele não parece comigo, isso não me faz remover do corpo. Só mostra a minha ignorância. Só isso. Quando a pessoa não quer, porque ela está ali no corpo, eu digo, eu não preciso disso, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ir para essa reunião, eu não preciso. Isso não faz ela fora do corpo. Somente mostra a ignorância que ela está vivendo. Ela está ignorando os ensinamentos. Ela não está querendo aprender a viver dentro do corpo espiritual. É só uma manifestação de ignorância. Por isso Paulo ele inicia o capítulo dizendo: irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque os dons é para o aperfeiçoamento do corpo, é para o funcionamento do corpo. Então, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Se eu rejeito, se eu quero me afastar, se eu quero me isolar, se eu não me submeto, então eu quero ficar na ignorância. Ainda que eu pense que eu estou funcionando, eu estou sendo ignorante acerca daquilo que eu devo fazer, porque eu não estou me submetendo à voz do Espírito. Eu não estou me submetendo àquilo que Deus preparou, ou aquele lugar, ou aquele dom que Ele preparou, aquele que Ele disponibilizou em mim para ser usado, para ser manifestado dentro do corpo. Então, é muito claro isso. É uma manifestação apenas de ignorância. E como a gente, às vezes, é ignorante quanto a isso. Como é que a gente, às vezes, procura resistir na ignorância, não se submetendo. E olha, vou dizer para vocês, a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus diante daquilo que Ele estabeleceu para nós vivermos. Nós já saímos daquele vale onde o gigante, ficava jogando pavor, jogando medo. Nós já saímos desse vale. Alguns ainda não. Mas nós já saímos desse vale. Por quê? Porque Davi chegou, pegou uma pedra e acertou na fronte, na cabeça do gigante do medo. E o gigante foi derrotado, e foi cortada a cabeça dele. Então nós não estamos mais aí. E o corpo que o Senhor formou para estabelecer a sua vontade, a manifestação dos seus dons, ele não é inoperante, ele não é paralisado por nada. Sabe por quê? Porque o corpo, ele é suprido de tudo aquilo que é necessário para desenvolver a vontade de Deus. No corpo tem a manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles se manifestam de forma poderosa. E aí a gente vai ver aqui, versículo 4 do capítulo 12, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, o bem do corpo, visando o bem da comunidade. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, tem uma sabedoria que se manifesta, que vem do Espírito. Nós já identificamos algumas coisas acerca de dons espirituais. Eu já identifiquei na minha vida. Eu creio que você já identificou na sua. Só que precisa operar nesses dons. Mas esses dons, eles operam dentro do corpo, conforme a direção do Espírito, conforme o Espírito distribuiu. Eu sei porque eu fui chamado. Eu sei porque Deus me chamou para funcionar. Mas ainda falta muitas coisas que eu preciso aprender, e eu sei que vou aprender. Como? Crendo naquilo que Ele está falando, crendo no que o Espírito fala intimamente em nossas vidas, vendo a palavra, vendo a direção e funcionando dia após dia nas situações que vão se apresentar diante de nós. Por isso Ele diz: a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Então, num tempo desse, não tem limitação para operar no dom de cura. Não tem limitação. Por quê? Porque o funcionamento do corpo, ele é espiritual, não tem nada a ver com o natural. Se eu permanecer no natural, se eu permanecer no mesmo conceito que eu tinha acerca de quem era Deus na minha vida, eu vou funcionar conforme a minha vontade, não com aquilo que Ele preparou para manifestar na minha vida nesse tempo. Então nós temos as armas, que são os dons espirituais, para manifestar. Então existe um dom que é para curar. E como é que eu vou usar esse dom? Se eu estou querendo fazer a minha própria vontade, se eu quero ficar acuado ali no vale, se eu não quero sair do vale, se eu quero ficar ali morrendo de medo, se eu quero ficar ali apavorado, se eu não vai funcionar. Como é que pode funcionar? Mas isso nós só podemos compreender pela fé. Por isso que Deus veio falando durante todo esse tempo, vai continuar falando durante todo esse tempo. E Jesus, quando esteve aqui, ele falou sobre isso. Tenha fé. Tenha fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por quê? Porque a fé manifesta esses dons. A gente busca porque crê, e a fé vai operando e vai manifestando o dom. Então, dom de curar pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. Meu Deus! Poder para operar milagres. Então a gente está com tudo nas mãos para funcionar dentro do corpo. Tudo está preparado pelo Senhor. Pode ser que o milagre não se manifeste através da minha vida, mas pode ser através da tua, porque aprove o Espírito fazer conforme a vontade do Pai. Então, de repente, ele manifesta um dom de sabedoria para trazer a palavra através da minha vida, mas na tua, ele manifesta um dom de milagres. Aí tu pega, de repente, uma situação, a pessoa foi a óbito do teu lado, e tu, sem saber de nada, mas pela fé, tem um impulso, uma coragem, diz: em nome de Jesus, ressuscite agora, e aquela pessoa ressuscitar e se manifestar um milagre. Ou então um cego chega perto de ti e te pede uma ajuda, e tu diz: olha, nesse momento eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, pelo dom que Jesus colocou dentro de mim. Volte a ver agora em nome de Jesus. E aí se manifesta a cura. Então, é distribuído conforme a vontade do Espírito. Mas o Espírito é o mesmo que opera. Por isso que eu tenho que ter essa consciência, e eu preciso aprender.
que não tem um espírito especial para a minha vida, diferente da sua, nem um especial para a sua vida, diferente da minha. O espírito é o mesmo. Ele opera tudo em todos. Eu não posso querer ter exclusividade com o Espírito. Não, eu não preciso disso. Não, eu não preciso de comunhão. Não, eu não preciso ir para a igreja. Não, eu não preciso ir para a reunião. Que negócio de ir para casa, que não sei o quê. Não, eu não preciso. Não, você não tem um Espírito exclusivo para você. Nem eu. O mesmo Espírito opera tudo em todos. Mas ele colocou todos dentro de um corpo. A outro, profecia. Nós temos muitos profetas que estão se manifestando nesse tempo. E o profeta, ele se manifesta também com ousadia. Davi era um profeta. Davi era um profeta. E dos bons, profeta de fé. Porque quando ele chegou naquele momento lá, que o gigante Golias estava amedrontando Israel, falando um monte de coisa lá, jogando temor, jogando medo, jogando pânico no exército de Israel, Davi levantou a voz profética e disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Vou derrubar esse gigante. A voz profética foi liberada. Então, chegou um tempo agora de se estabelecer voz profética. Não entre em concordância com incredulidade. Não entre em concordância com novas situações de enfermidades que estão por vir. Não ligue essas coisas. Você tem uma chave, a chave do reino. E com essa chave, o que tu liga na terra, você liga no céu. Mateus capítulo 16. E o que tu desliga na terra é desligado no céu. Então não entre em concordância com isso. Seja profeta, digo não. Nós já vencemos. Nós já saímos do vale. Nós estamos caminhando agora dentro do propósito, manifestando os dons. E aonde for preciso manifestar, o Senhor vai manifestar através de nossas vidas, que somos corpo dele, ele é o cabeça. O Senhor, por ser o cabeça, ele tem a direção. Não pense você que as coisas acontecem por acaso, sabe? Ou pegam o Senhor de surpresa. Não. Por ele ser o cabeça, antes de você passar por uma situação, ele já sabe que você vai passar, porém ele já colocou em tuas mãos a vitória. Antes de você enfrentar a situação, ele já colocou a vitória em tuas mãos, porque ele é o cabeça, ele está vendo antes de acontecer. Por isso ele não coloca o corpo para ser derrotado, não, ele fez um corpo vitorioso, um corpo para vencer todas as situações. Há outro discernimento de espírito, há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, versículo 11. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não é porque eu sou bom, não. Foi o Espírito que distribuiu como ele quis, não foi como eu quis. Por isso que Deus está falando, não é como você quer andar, é como o Espírito quer que você ande. Não é aonde você quer estar, é aonde o Espírito te colocou. Não é aquilo que você quer estabelecer, é como o Espírito estabeleceu para a sua vida. É Ele que tem que ter a direção, é Ele que tem que manifestar a vontade do Pai. Então, eu não posso, nem você, ficarmos excluindo por pessoas, porque aquele pensamento não é o meu pensamento. Deixa Deus te direcionar. Deixa o Espírito te conduzir. Quinto ponto.
falando ainda sobre o afastamento do corpo. O afastamento do corpo não acontece somente pelo distanciamento físico. Não é porque eu deixei de ir para o lugar, queriam que eu fosse para o culto, queriam que eu fosse para uma reunião, uma tal de reunião na casa, queriam que eu fosse ali para uma comunhão ali no restaurante, queriam que eu fosse não sei para onde. Não é só isso não, mas principalmente também por falta de um alinhamento, de concordância de fé. Não é um afastamento físico, mas é a falta de concordância de um alinhamento de fé. E isso ocorre quando deixamos de receber a direção do cabeça, que é Cristo, para ouvir outra direção que lançou uma semente dentro de nós. E aí, querido, querida, a gente vai pegar diante dessa situação que o isolamento ele não é somente o físico, mas o isolamento de sair da fé por ter recebido uma semente que não é a palavra, por ter recebido ouvido uma voz, escutado uma voz que falou algo que desentoou a fé dentro de mim, e eu, por ouvir aquilo, eu me afastei. Mas não foi fisicamente. Primeiramente eu me afastei, foi da fé. Eu me afastei do alinhamento do Espírito. E a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 3, como é que foi que iniciou esse negócio. Adão, quando foi criado por Deus, e Deus vinha todos os dias falar com ele na viração do dia, sabe, injetar fé nele. Porque quando Deus fala, Deus injeta fé. E aí Deus vinha todos os dias falar com Adão, mas um determinado momento da trajetória, da jornada de Adão, que era para ser toda em fé, ele ouviu uma voz estranha, e essa voz estranha falou coisas sobre posicionamento, porque Deus já tinha definido tudo. Olha, você vai viver aqui nesse lugar, se você me obedecer e não comer do fruto daquela árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer, você vai ficar eternamente, mas você vai crescer e se multiplicar, e vai ser no padrão estabelecido de vida eterna. Porém, entrou uma voz estranha. Uma voz estranha para dizer, não, Adão, se tu prestar atenção no que eu estou falando, comer aquele fruto, tu vai escolher o lugar que tu vai ficar. Então você vê que tem tudo a ver quando você para de ouvir a voz do Espírito, para de ouvir a voz do Senhor e deixa de andar em fé, é porque você começou a ouvir outra voz, e aí aquela outra voz vai começar a te indicar como você deve fazer, e não mais o Senhor. Não é mais o Senhor que está te indicando, é aquela voz estranha que veio e te falou, e você deu ouvido a ela, e agora ela vai começar a estabelecer como você tem que ficar, sabe, até confrontando Deus, porque os dons vêm dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem descendo do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra nenhuma e nem variação. Mas aí, quando entra uma voz estranha, a voz começa a coordenar, e aí você começa a querer estabelecer aquilo que o Espírito está estabelecendo para você, está te direcionando, ele está te colocando no lugar, e aí vem a voz e quer te tirar do lugar. O Espírito veio, te gerou e te colocou num corpo espiritual para você aprender a viver naquele corpo ali. E não tem lugar, escute isso, não tem lugar melhor para você aprender a viver na tua vida natural do que no corpo espiritual. Não existe lugar melhor de aprendizado para você poder viver assim.
Eu te digo isso porque é uma realidade. Você, quando começa a viver dentro do corpo, aprende a viver no corpo espiritual, você começa a ter outras reações, outras atitudes em relação às pessoas. Você passa a funcionar não mais, sabe, com aquela ignorância que tinha antes em relação às pessoas, mas você passa a funcionar agora, sabe, de maneira diferente. Até perde, até se sujeita. Por quê? Porque a direção agora não é mais o teu impulso carnal, é a direção do Espírito. E onde tu aprendeu isso? No corpo. No corpo espiritual, aonde eu fui colocado. É nesse corpo espiritual que eu começo a aprender e começo a manifestar a vontade de Deus. Mas quando eu paro de ouvir, eu desentoo da fé. 2 Coríntios 4,13 diz: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu creio, por isso estou falando. Eu creio no que Deus falou aqui. Versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E ele vai nos instruir que nós vamos aprender o seguinte, porque no corpo natural, o corpo natural que nós convivemos muitas vezes sem ter o entendimento do Espírito, na sociedade, família biológica, sabe, na parentela, questão do trabalho, no corpo natural nós sempre vamos viver como disputando em todo o tempo, mas no espiritual a gente vai aprender a ter uma alegria que nós não tínhamos. Que alegria é essa? Porque a fé começa a operar e começa a me conduzir na direção do Espírito, aí eu vou tendo alegria. Como assim? É porque como eu vou aprendendo a viver dentro do corpo espiritual, sabendo que tem muitos membros, que se eu sou mão, eu, mesmo não sendo olho, eu não posso dizer que eu não preciso do olho, ou eu sendo pé e não sendo boca, eu não posso dizer, pé, que eu não preciso da boca, porque eu entendi, aprendi a viver, mesmo sendo diferente, eu aprendi a viver, aprendi a suportar em amor, aprendi a caminhar a segunda milha, aprendi a dar a capa, aprendi a dar a outra face. Então eu vou aprendendo dentro do corpo essas coisas. E isso faz com que eu me torne outra pessoa. Eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Tudo isso por causa de um funcionamento que eu aprendi no corpo. Então aquilo que eu tinha fora, eu passei a mudar. Aquela minha maneira que eu tinha fora, eu passei a mudar porque eu entrei no corpo para viver de fato aquilo que o corpo está proporcionando para a minha vida. E aí, o que acontece? O que o Espírito está nos dizendo? É que quando eu aprendo, quando um membro do meu corpo, que é espiritual, ele padece, eu padeço junto com ele, porque eu sei que faz parte da minha vida. Eu não me alegro como era na vida natural. Não, agora eu padeço junto com ele. Ele sofreu, eu vou sofrer junto com ele, porque faz parte, porque eu estou ligado espiritualmente com ele. Eu estou conectado agora na fé, no mesmo Espírito, eu estou alinhado, e porque eu criei, eu estou falando, o mesmo Espírito de fé. Mas também quando um membro do corpo, ele tem êxito, ele se alegra com o êxito em alguma coisa,
eu já não reajo mais como eu reagia antes, sabe, tendo um sentimento de, sabe, de inveja, de alguma coisa parecida. Não, agora eu me alegro com o fruto do meu irmão. Agora eu me alegro com aquela conquista daquele membro que faz parte do corpo. Se ele perder, eu perco com ele. Se ele ganhar, eu ganho com ele. Então eu passo a compreender como é que eu preciso funcionar. E eu vou dizer para você, filho e filha, domingo, eu falei aqui que nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais agora, domingo que vem agora. Aí antes disso, eu tinha conectado com o filho, para ajudar, porque nós ficamos aí esse tempo todinho parado, então, sem estar tendo uma limpeza, porque tem uma limpeza que é feita 2 vezes na semana por uma filha que cuida do local onde nós nos reunimos, então não estava sendo feita, né? Aí ficou um pouquinho feio o negócio, eu falei com os filhos. Aí, entenda bem o que eu estou falando nessa noite para você, filho. Isso é para os filhos mesmo. Aí, domingo eu falei no culto, olha, irmãos, até hoje eu não tive assim um retorno de um filhinho dizer assim, olha, está precisando de alguma coisa, uma ajuda, que eu vá cooperar com alguma coisa aí e tal. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa palavra veio para mostrar algo para nós. Talvez até Deus tenha falado, olha, liga para o teu pastor, vê se ele não quer que tu vá ajudar, que tu vá fazer alguma coisa. Mas aí o que falta? Falta a gente obedecer aquilo que o Espírito está falando. E isso fala de eu aprender a viver dentro do corpo espiritual. Porque no corpo espiritual eu não tenho aprovação de homens, eu tenho a direção do Espírito. E aquela direção do Espírito vai me fazer funcionar no corpo. E aí eu começo a ouvir e obedecer e executar aquilo que o Espírito está me falando. E eu estava observando essas coisas, eu vejo como nós estamos longe de funcionarmos como corpo. Por isso que eu tenho falado e tratado vocês como filhos, verdadeiros filhos que estão sendo gerados na fé. Porque Paulo deu toda essa dica de se gerar filho na fé, através da vida de Timóteo, aonde ele fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, eu vou enviar Timóteo, meu filho na fé, porque ele cuida dos interesses do reino. A maioria cuida dos seus próprios interesses, é como se estivessem fora do corpo, mas Timóteo, ele cuida primeiramente dos interesses do reino, e ele, vocês sabem que ele andou comigo o tempo todo como um filho, ou seja, é o entendimento que vem de um funcionamento no corpo, um funcionamento que faz com que a pessoa não precise que ninguém fale nada, muito pelo contrário, o mesmo Espírito que distribui os dons, ele diz, olha, faça isso, veja lá com o seu pastor, se ele está precisando, que você vai ajudá-lo para preparar para o culto domingo, veja lá, você que vai fazer o louvor, que vai cantar lá no culto, fale para ele, olha, pode contar comigo que eu estarei lá. Então tudo isso faz parte de um funcionamento, é um aprendizado que não vem exclusivamente de homem, não, ele vem direcionado pelo Espírito, são coisas que Deus fala dentro de nós, fala no nosso coração, e ele manifesta o fruto. Se eu ouvir atentamente o que ele está falando, e eu não ficar brigando comigo mesmo, dizendo, não, isso aqui é coisa da minha mente, não,
Não, se Deus está falando é porque Ele quer que você tenha uma atitude. E isso é um funcionar dentro do corpo. Então, queridos, filhos e filhas, a fé é o divisor de águas para vivermos dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus estabeleceu para vivermos é comunhão, é relacionamento. E acerca dessas coisas, Ele não quer que sejamos ignorantes. Por isso nós precisamos funcionar conforme aquilo que Ele estabeleceu para funcionarmos. E eu conto com cada um de vocês. Já passei o comando dentro do nosso grupo, das pessoas que vão poder estar presentes no culto presencial, né? Aqueles que por enquanto não poderão ainda, por conta dos cuidados que somos obrigados a ter, mas isso não atrapalha a nossa fé, porque nós estaremos conectados também ainda pela internet, e eu creio que a partir de então nós sempre vamos transmitir esses nossos cultos, porque existem filhos que estão distantes também, que precisam ouvir a mensagem. Então, essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Você foi chamado para viver um corpo espiritual, a aprender a viver nesse corpo. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, dentro da sociedade, porque você vai aprender com o Espírito a conviver com as pessoas, se submetendo à voz dele e aquilo que ele preparou para você viver nesse tempo. Amém? Então hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor, e é tão oportuno e providencial a ceia do Senhor, porque a ceia é a participação no corpo. Não tem isolamento, é corpo. É um repartir do corpo de Cristo entre nós. Ainda que estejamos distantes, mas você está na sua casa, com sua família, eu estou aqui comigo. E aí nós vamos comer e beber do corpo do Senhor, porque Ele se repartiu por nós. E Ele mandou que fizéssemos isso quando nos reunimos, em memória dEle, fazendo em memória dEle, declarando a sua volta, porque um dia Ele vai voltar para nos buscar, e nós vamos subir e nos encontrar com Ele, lá nos céus, e dali vamos para a eternidade. Mas enquanto isso, nós estamos e vamos viver aprendendo dentro do corpo que Ele estabeleceu para vivermos, o corpo espiritual. Então vamos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, domingo nos vemos de novo. Estaremos no nosso culto presencial com os filhos na fé, que vão poder estar. Mas você que não vai poder vir ainda, acompanhe online, estaremos transmitindo. Então, até lá, até domingo. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, tenha compaixão de ti e te abençoe sempre, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem em suas redes sociais, ajude a multiplicar a mensagem do Senhor, compartilhe aí, ajude, dê um like, comente. Nós temos um canal novo no YouTube e precisamos, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva lá. Nos ajude a multiplicar a informação do Senhor.
e aperfeiçoar ainda mais a mensagem do Senhor para alcançar milhares e milhares de vidas. Beijo no coração. Amo vocês. Graça e paz. Aleluia.